Seja bem-vindo ao canal Seu Despertar. Hoje, a oração é para você que está acordando com uma decisão importante nas mãos. Talvez você esteja em dúvida sobre um caminho a seguir, uma resposta a dar, uma escolha que pode mudar muita coisa. E no meio da pressão, da ansiedade e das possibilidades, só uma certeza importa: Deus está com você. Ele quer te guiar logo no início do seu dia. Por isso, respire fundo, acalme a mente e entregue tudo o que está pesando em oração. Já deixe o seu like nesse vídeo para que outras pessoas que estão tomando decisões importantes também sejam alcançadas. E no final, escreva nos comentários: Deus está me guiando hoje. Agora, vamos à oração. Senhor, eu começo este dia com o coração inquieto. Há decisões a serem tomadas, caminhos diante de mim, e cada escolha parece carregar um peso enorme. Não é só sobre escolher uma coisa ou outra, é sobre o impacto que essa escolha pode ter. Eu sei que preciso decidir, mas a dúvida grita mais alto do que a paz. Eu oro, mas a mente não silencia. Eu tento confiar, mas o medo do que pode dar errado insiste em me visitar. Por isso, Pai, antes mesmo de sair de casa, eu me prostro diante de Ti, porque não quero agir por impulso, nem tomar uma decisão baseada na ansiedade. Eu quero e preciso ser conduzida pela Tua sabedoria. E sei que quando Te busco de coração sincero, o Senhor sempre responde. Pai, às vezes me sinto pressionada a decidir logo. O relógio corre, as pessoas esperam respostas, a vida exige movimento. E a cada minuto que passa, a pressão aumenta. Parece que se eu demorar, eu vou perder oportunidades. Parece que se eu errar, não vai ter volta. Mas por dentro, eu ainda não me sinto pronta. Há um conflito entre o tempo externo e o tempo da minha alma. Por isso, eu te peço, acalme o meu interior. Me mostra que decidir com paz é melhor do que escolher com pressa. Que o tempo certo não é o tempo do mundo, é o teu tempo. Me ajuda a perceber que uma decisão feita no centro da tua vontade vale mais do que 1000 escolhas feitas no desespero. Não me deixe ser empurrada por expectativas. Eu quero ser guiada por direção, e direção vem do céu. Senhor, me ajuda a vencer o medo de errar, porque ele tem me paralisado, tem me feito duvidar de mim mesma. Me faz retroceder, desistir antes mesmo de tentar. Às vezes o medo é tão grande que até as oportunidades parecem ameaças. Eu fico travada, imaginando o pior cenário, criando histórias que ainda nem aconteceram, e só isso me esgota. Mas se eu estiver contigo, mesmo que o caminho não seja fácil, será o certo. E mesmo que eu erre, se eu estiver te ouvindo, até o erro será redirecionado para o bem. Me lembra, Pai, que eu não sou definida pelos meus acertos ou falhas, mas pelo teu amor. Tira de mim a rigidez que me impede de confiar e planta em mim a coragem que só o Senhor pode dar, aquela que me faz andar mesmo tremendo, decidir mesmo chorando, seguir mesmo sem garantias. Espírito Santo, entra agora na minha mente e limpa os ruídos. Tanta coisa dito por fora, tanta coisa confundida por dentro. Voam conselhos, opiniões, palpites, e cada voz parece me puxar numa direção diferente. Mas eu não quero viver sendo moldada por vozes humanas. Eu preciso da tua voz. Fala comigo no silêncio. Fala através da paz que excede todo entendimento. Fala por meio da tua palavra. E se for preciso, fala através do incômodo, porque eu sei que às vezes o desconforto também é aviso teu. Me ajuda a perceber quando algo vem de ti e quando é apenas uma distração disfarçada de oportunidade. Me dá discernimento para separar o que parece certo do que é certo diante do teu olhar. E se eu não souber o que fazer, que eu saiba esperar, porque esperar com fé é melhor do que agir por desespero. Senhor, me ajuda a lembrar que nem toda porta aberta vem de ti, que nem tudo que brilha é bênção. Quantas vezes já me enganei achando que algo era tua resposta, mas era só aparência. Hoje,
eu quero te pedir, fecha o que precisa ser fechado, mesmo que doa, mesmo que pareça uma perda. Fecha, Pai, se não for o melhor, e abre somente o que carrega propósito, paz e direção. Pai, eu entrego agora as consequências da minha decisão nas tuas mãos, porque muitas vezes o medo do depois é o que mais assusta. Mas se o Senhor for comigo, eu saberei lidar com o que vier. Eu sei que posso tropeçar, mas também sei que o Senhor levanta os teus filhos. Então, Deus, me guia, não pelo caminho mais fácil, mas pelo que vai me fazer crescer, amadurecer e me aproximar de ti. Senhor, eu oro pelas decisões pequenas que, somadas, moldam o meu destino. Pelo sim que dou sem pensar, pelo não que digo por medo, pelas escolhas diárias que parecem simples, mas constroem a minha vida. Me ajuda a escolher com consciência, a pensar antes de agir, a ouvir antes de falar e, acima de tudo, a consultar o Senhor antes de me mover, porque andar contigo transforma até o comum em extraordinário. Pai, me livra da ansiedade que me impulsiona a decidir por desespero. Quantas vezes eu agi porque achei que era minha última chance? Quantas vezes disse sim para não decepcionar os outros e esqueci de me ouvir? Mas hoje eu quero escolher em paz. Eu quero decidir com o coração alinhado com o céu. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que demore mais, eu escolho te ouvir primeiro. Senhor, se a minha decisão envolver outras pessoas, me dá sabedoria para comunicar com respeito e verdade. Me ajuda a não agir por raiva, nem por emoção do momento, mas sim com maturidade, responsabilidade e compaixão. Que o que eu decidir hoje não machuque à toa, não destrua o que ainda pode ser reconstruído. Que minhas palavras sejam claras, mas cheias de graça, e que minha escolha seja firme, mas revestida de paz. Pai, eu te entrego agora toda a dúvida que ainda paira no meu coração. Aquelas perguntas que voltam na mente. E se não for o certo? E se eu me arrepender? E se for tarde demais? Me ajuda a parar de viver nos e se e começar a viver no seja feita a tua vontade, porque confiar em ti é saber que até os desvios se transformam em lições e que o Senhor sabe usar até os erros para me levar ao lugar certo. Senhor, me ajuda a tomar decisões que respeitem o meu valor. Quantas vezes eu disse sim para não ser rejeitado? Quantas vezes aceitei migalhas por medo de ficar só? Hoje eu quero fazer escolhas que honrem a tua imagem em mim. Me ensina a escolher com dignidade, com coragem, com fé, mesmo que isso signifique andar na contramão do mundo. Eu prefiro perder algo do lado de fora do que perder a minha paz aqui dentro. Pai, eu oro por quem está agora em crise com uma escolha difícil, por quem está se sentindo pressionado, perdido, com medo de escolher e perder. Alcança essa pessoa agora, Senhor. Faz essa oração chegar como confirmação, como um abraço teu. Mostra que decidir com o Senhor é sempre o melhor caminho, mesmo que doa no começo, mesmo que pareça estranho aos olhos humanos. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu escolho confiar. Espírito Santo, continua comigo ao longo do dia, porque nem toda decisão é tomada de manhã. Às vezes a vida exige respostas no meio da correria, no meio do trabalho, no meio da confusão. Então, permanece comigo, sopra no meu espírito quando algo for errado, confirma no meu interior quando for o certo. E mesmo no caos, me dá a paz, porque essa paz, Senhor, é a resposta que eu mais preciso. Senhor, se a minha decisão me afastar de Ti, que eu tenha a coragem de desistir dela, mesmo que pareça vantajosa, mesmo que todo mundo diga que é o melhor. Nada vale mais do que a Tua presença, nada compensa viver longe da Tua vontade. Me ajuda a reconhecer quando algo parece bênção, mas não carrega o Teu selo, e me fortalece para seguir pelo caminho estreito, mas verdadeiro. Agora, com o coração mais calmo e o espírito mais firme, eu declaro: hoje eu decido confiar, hoje eu decido ouvir a Tua voz acima de todas.
Hoje eu escolho caminhar em fé e não em dúvida. Mesmo que o cenário não mude de imediato, eu sei que a mudança já começou dentro de mim, porque quando eu oro, eu me alinho. E quando eu me alinho com Deus, até o que parecia impossível começa a fazer sentido. Gratidão, Senhor, por esta manhã, por essa direção, por esta paz. Talvez eu ainda não saiba exatamente o que fazer, mas agora eu sei com quem caminhar, e isso muda tudo. Se o Senhor for comigo, não importa o caminho, vai dar certo. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus está me guiando hoje. E envie esta mensagem para quem também está diante de uma decisão importante. Que você comece o dia em paz, siga com fé e termine com gratidão. Nos vemos no próximo vídeo.